Eu achava que poderia dar conta de tudo. E essa foi a principal armadilha que eu entrei na minha vida. Sabe aquela sensação de que você precisa resolver tudo e fazer tudo de uma vez? Você acorda num dia e tá super, hiper produtivo e quer resolver, e quer fazer, e quer tirar o atraso daquilo que você deixou de fazer na sua vida. Mas isso é a pior coisa que você pode achar que é normal fazer com você. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Seja bem-vinda a este canal. Aqui eu falo com mulheres que querem construir uma jornada de leveza e comunicar o seu valor, seja na sua carreira, seja na sua vida. E esses dias eu me peguei pensando como esse lance nosso de mulher dar conta de tudo, fazer tudo, ou tirar o atraso e querer fazer tudo num único dia, como se fôssemos super heroínas. E essa sensação vira e mexe, ela me encontra, porque eu acho que nós temos essa tendência do perfeccionismo, nós temos essa tendência da profundidade, de dar o melhor, principalmente as mulheres, tem essa intrinsecamente, né, no nosso ser, nós somos chamadas a trazer a harmonia e organizar as coisas. E eu vejo que muitas vezes eu acompanho muitas pessoas, e eu também na minha história, que em muitos momentos querer entregar tudo, querer fazer grandes coisas, querer resolver tudo da noite para o dia, como se a vida fosse tão linear. E ali eu fui me perdendo porque eu acabei exigindo de mim mesma e sendo a minha própria vilã, sendo a pessoa que cobrava de si mesma uma perfeição que não era possível para ninguém realizar. E esse lance de cobrar perfeição é perigoso, porque coloca a nossa mente no estado de alerta constante. É como se aquele estado de luta e fuga, que você sabe que está correndo de alguma coisa, ou você precisa lutar contra essa coisa. E no fundo, essa busca pelo perfeccionismo, que entra aqui em outro tópico, é uma busca por desconexão de si mesma. Você acaba se desconectando porque você acha que nunca é suficiente, ou você acha que aquilo não é possível fazer, ou você cria um ideal na sua cabeça, e às vezes eu crio também esse ideal do que precisa ser perfeito 100%. Não é assim que funciona. O que precisa de fato funcionar é a execução. A vida, eu fui percebendo que ela devolve pra gente à medida que a gente entrega para ela. E por isso eu vou trazer aqui 3 tópicos para te ajudar a sair dessa zona, que para mim todos os dias eu faço também, de executar e achar que não é suficiente. Porque quando nos colocamos nesse patamar de que precisamos, ou nessa trilha que precisamos de fato entender as nossas limitações, nós não nos perdemos no meio do caminho. Por isso eu já vou para o primeiro ponto, que é: qual é a sua prioridade máxima neste momento? Como mulher, qual é a sua prioridade? É crescer na sua carreira? É conseguir comunicar o seu valor na empresa que você está para crescer? É conseguir comunicar, enfim, para o seu marido, com o seu marido? Qual é a sua prioridade nesse momento? O que você de fato quer alcançar? Ou melhor, deixando ainda mais claro, você quer conquistar mais segurança? Você quer conquistar uma comunicação melhor? Qual é a sua prioridade nesse momento? Porque quem não tem prioridade não sabe para onde está indo e se perde no meio do caminho, e de diversas fórmulas e receitas que são colocadas, impostas aqui também. Então saiba qual é essa prioridade para você despriorizar o que não é necessário. E aí a gente já vai para o segundo ponto: elimine os ruídos. Elimine aquilo que você acha que precisa ter na sua vida. E aqui eu passo uma tarefa simples: faça uma lista de 10 coisas, ou 10, 15 coisas que você precisa realizar nessa semana, e elimine o máximo que você puder e deixe no máximo 5 prioridades. Porque no fundo essas 5 coisas essas 5 atividades precisam te levar para aquilo que você definiu como prioridade. E aí às vezes você tem aí na sua lista resolver problemas e situações que não são seus, que não está conectado a essa prioridade. E aí você se cobra. E como eu me cobro às vezes também: nossa, eu preciso resolver isso, preciso resolver isso, preciso resolver isso.
Mas no fundo não é sobre a quantidade de coisas que você faz, mas é o quanto você faz bem feito tudo aquilo que você se propôs a fazer. E assim a gente vai para o terceiro tópico, que é faça por um tempo determinado. Você se comprometeu a estudar, sei lá, melhor a comunicação, estude isso por um determinado tempo. E aqui eu sempre falo o período de 3 meses, porque é em 3 meses que você vai ver o que precisa evoluir, o que está faltando nesse processo e o que de fato você precisa aprofundar. Porque pensa aqui comigo, quando você começa a estudar, por exemplo, um instrumento musical, você não sabe qual é a dificuldade de fato que você terá não sabendo nada daquilo. Mas você vai entender que muitas vezes, a aprender um teclado, por exemplo, você vai ter dificuldade em coordenar os acordes com as notas, ou você vai ter dificuldade em gravar as cifras, enfim, existem possibilidades para você conseguir de fato entender o que você vai precisar estudar aprofundadamente, porque será talvez uma dificuldade sua. Então, durante esses 3 meses, tenha foco todos os dias em fazer, mesmo naquele dia que você vai acordar cansada, porque vai chegar esse dia. E hoje eu me peguei um pouco nesse dia, e por mais que seja uma segunda-feira hoje, e aí eu parei e pensei, nossa, que semana. E tudo bem, vai ter dia que vai ser ruim, só não busque, qual o tema central desse vídeo? Não busque a perfeição, busque executar todos os dias da melhor forma que você pode fazer. Esse vídeo, inclusive, é um sinal disso. Eu vim aqui gravar e compartilhar um pouco sobre isso, de dar conta, que no final das contas é sobre você, mas também é sobre o que eu passo aqui, o que eu aprendo com esse lance de todos os dias. Respirar, só respirar e também lembrar que eu não sou perfeita. Lembrar que eu preciso sim todos os dias aperfeiçoar aquilo que eu sou, mas como que eu passo cada vez mais essa mensagem do que eu vivo para ajudar vocês que estão aqui no canal. Vocês que também são mulheres e passam todos os dias essa cobrança, essa necessidade interna de entregar, de fazer, de se mostrar, de se colocar mais. E isso é a mágica da coisa. Por isso que esse último ponto é fazer por 3 meses pelo menos, é aquilo que vai te dar constância, vai te dar disciplina. Eu preciso fazer aquilo todos os dias para que eu tenha disciplina, para que eu não desista no meio do caminho. E aqui eu vou deixar um ponto extra. Você vai ter vontade de desistir no meio do caminho. Eu falo para mim todos os dias, Tayane, não desista no meio do caminho, Tayane, não desista no meio do caminho, porque esse caminho, ele não é tão linear como parece. Seja o que você estiver buscando, e aqui eu falo com mulheres que querem crescer em termos de melhoria na comunicação, melhorias na maturidade, para conseguir entender onde elas podem se mostrar mais, onde elas podem crescer mais. E você, com certeza, já passou por situações que te fizeram provocar e achar que você não poderia aquilo, não poderia conquistar aquilo. Mas você está aqui hoje, vendo esse vídeo, não é à toa. É para que você, com esses 3 passos, consiga todos os dias parar de querer dar conta e fazer aquilo que você pode fazer. E só você pode fazer por você. Por isso, eu convido você a se inscrever nesse canal aqui. Eu quero falar com vocês, mulheres, como todos os dias podemos ser uma mulher melhor e uma mulher que comunica 100% aquilo que é a sua essência, sem querer agradar ou sem querer validação externa. Eu te espero no próximo vídeo.